tarde, amigos. Donos da bola desta segunda-feira no ar, na Band TV, canal 10 para todo o Rio Grande do Sul, em dia de mais uma decisão para o Internacional e a 2 dias do primeiro jogo decisivo da Copa do Brasil para o Grêmio contra o Atlético Mineiro. E hoje nós temos aqui um personagem muito especial, que quando foi convidado, as pessoas lembraram muito dessa história, né? Do Tinga, que é o PC Tinga, do momento vencedor da história do Internacional. Ele esteve nos mais importantes, na Libertadores da América especialmente, mas o Tinga tem uma referência com o Grêmio, porque o último título da Copa do Brasil do Grêmio, o último título de grande repercussão, meu caro Ribeiro Neto, o Tinga jogava naquele time do técnico Tite. Técnico Tite? É, aquele time muito bem montado pelo Tite. Ô Tinga, tudo bem? É um prazer recebê-lo aqui na Band nos Donos da Bola. Tudo bem, um prazer estar aqui também. Tá ansioso com o Internacional? Tá nervoso com o Inter hoje? Já estamos um tempinho assim, já, né? Estamos acostumados um pouco, mas sempre com pensamento positivo, achando que dá ainda para reverter isso. Muito bem, lá na Central Band do Esporte está o Simon Bianchini, o seu primeiro destaque. Simon, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todo mundo que está assistindo os Donos da Bola. A gente já tem uma boa notícia referente à final da Copa do Brasil, porque saiu há pouco o árbitro da primeira partida, jogo lá no Mineirão, na quarta-feira, 9h45. Péricles Bassols Cortez, o árbitro que apitou 3 partidas do Grêmio na atual temporada e 3 vitórias do Tricolor, inclusive nessa Copa do Brasil. Jogo de ida também no Mineirão, contra o Cruzeiro, vitória por 2-0. Pelo menos o Grêmio larga teoricamente em vantagem, porque é um bom árbitro e tem um bom retrospecto com ele apitando, Meneghetti. Quando você falou uma boa notícia em termos de arbitragem, eu pensei que o doutor Adalberto Praz apitaria o jogo, que ficaria mais fácil pro Grêmio. Ficaria, né? eu acho que ficaria. Eu não canso essa história, eu acho muito engraçada. Recentemente, o ex-presidente do Atlético, o Calil, que foi Alexandre Calil, foi eleito agora prefeito de BH, ele disse assim: o senhor é torcedor do Atlético Mineiro, presidente, vai ter votos do Cruzeirense ou não? Tava um debate assim, né? O senhor gostaria de ter sido jogador? Ele, não, jogador não, eu queria ter sido árbitro de futebol, para apitar os jogos do Atlético Mineiro e resolver a vida. Vamos a Guarulhos, na verdade, na grande São Paulo. Lá está o Felipe Duarte, o seu primeiro destaque deste ambiente que o Internacional está vivendo nesses dias aí em Guarulhos. Felipe, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos. Não dá para ser diferente. É um ambiente de tensão que o Internacional vive aqui em São Paulo, principalmente pelos resultados paralelos. Time em total sigilo, total mistério, mas se fala em mudança de postura, principalmente agora com a chegada de Lisca. Muito bem. Ô, Tinga, contra o Corinthians você teve êxito de fato, mas não de direito. O Internacional venceu aquele jogo contra o Corinthians e foi uma barbeiragem da arbitragem, num lance em que, além do pênalti marcado, o goleiro do Corinthians era Fábio Costa, né? Fábio Costa. Deveria ter sido expulso. O Internacional encaminharia o título do Campeonato Brasileiro de 2005. Dá para vencer o Corinthians hoje, uma realidade completamente diferente, mas que há um ambiente de animosidade por parte do Corinthians com o Internacional? Bom, eu não sei se o ambiente se refere a esses 11 anos atrás, né? Acredito que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se mudaram os jogadores, os atuais. Não, mas a bronca não é só esse... Não, e acho que os jogadores que estão jogando hoje lá no Corinthians, alguns nem jogavam futebol naquela época. Então, isso é uma das coisas mais que fica para o torcedor. Os jogadores querem ganhar o jogo simplesmente por eles, também estão pressionados, não é pela história que não ganha tanto tempo, ou porque teve um pênalti ou não teve. Então, isso não é... Foi Miguel teu? Não, foi pênalti, mas isso não é levado a campo. Os jogadores hoje querem ganhar pelo seu profissionalismo, pela sua identidade com cada clube. Então, acho que isso não tem nada a ver quando a bola rola. Pode ter internamente, como está acontecendo em termos de mídia. Assim. Mas o componente, ele vai além do campo de jogo. Porque depois do que aconteceu em 2005, houve a queda do Corinthians para a segunda divisão, houve a final da Copa do Brasil, o DVD do Fernando Carvalho, ou seja, a rivalidade, ela existe. Mas dentro de campo, talvez os jogadores do Corinthians nem liguem muito para isso, né? Mas tem uma coisa que é inevitável, e no Corinthians isso aí é 90%, que é a torcida. A torcida é que está querendo essa rivalidade. A torcida do Corinthians quer ver o seu time ganhando do Internacional. Então, e como se sabe muito bem, como é que funciona o panelão lá no Parque São Jorge, a pressão no Corinthians para ganhar do Inter é enorme, você pode ter certeza. Se torcida jogasse, o Inter teria ganho da Ponte Preta. Eu acho que essa pressão que a torcida vai exercer, pensando nessa história de rivalidade aí nos últimos 10 anos, acho que isso é um fator até importante para o Inter.
tu fazer uma pressão com um time desequilibrado como está o Corinthians, isso pode ser um fator importante. Não, mas aí que tá, eu concordo contigo. Sabe qual é a minha A tese? tese é boa. Mas... Com o time, ele usou a palavra desorganizado. né? Desorganizado, sem confiança também. Se tu pegar o segundo turno, os números do Inter são melhores que o do Corinthians no segundo turno. Não, acho que não, time. Pega os números aí. Bom, o Paulinho pode nos ajudar. A minha tese... Então, é um time desequilibrado que também não tem ganho. Acho que ele tem 7 jogos, acho que ganhou só um, Oswaldo. Então, tu botar 20, 30, 40, 50 mil pessoas pressionando um time desorganizado é um problema para esse time. Essa tese é interessante. Além disso, eu tenho dito nos meus espaços, que são pequenos aqui, Tinga, que a grande chance do Inter hoje é exatamente a guerra. Porque se o Corinthians jogar naturalmente, por mais dificuldades que esteja tendo, é melhor que o Inter. Ganharia naturalmente do Internacional. Se o Corinthians fizer guerra, como que é a torcida, a chance do Inter numa batalha é igual. Então, guerra por guerra, bom, o Internacional pode ir para uma guerra. Porque vamos combinar que futebol o Inter não vai ter. Mas só tem um detalhe, o Inter não vai ter futebol. O Internacional não teve condição psicológica para segurar 1-0 em cima do Santa Cruz e 1-0 em cima da Ponte Preta, né? Não, perfeito, mas... Como é que eu vou achar que uma situação de adversidade maior, o Inter vai ter o equilíbrio necessário para vencer o jogo? Eu acho que, Ribeiro, em cima da tese do Daniel, eu acho que o problema é o que aconteceu. Eu conversei com o Felipe Duarte hoje pela manhã e houve uma mudança de ambiente no Inter entre o treino comandado pelo Lisca, num bom astral. Os treinos que ele fez, até ele fez um em Porto Alegre, fez outro lá em São Paulo ontem no CT do Palmeiras, e o treino estava num bom astral, ele conseguiu distensionar o ambiente. Pois bem, entre o treino e a chegada no hotel, os jogadores ficaram sabendo da goleada do Vitória. Claro. E do ponto conquistado pelo Curitiba contra o Flamengo. E aí parece que mudou o ambiente. Eu temo que o Internacional perca o jogo pro Corinthians por conta desse ambiente. E queria perguntar pro Tinga se isso chega no jogador. Se isso afeta ou se o jogador consegue colocar uma parede e se preocupar especificamente com o jogo dessa noite. Isso chega direto. O jogador nem chega, ele já está vivendo isso, né? Os jogadores do Inter estão vivendo isso todos os dias. Agora, se afeta ou não, isso depende de cada perfil de jogadores, de momento, de lideranças, de clube, de esquema, enfim. Tem times que recebem uma notícia dessa e se fortalece, tem times que recebem uma notícia dessa e acaba ficando nervoso, enfim. Eu acredito que esses jogos, quando entra nesse detalhe de ter toda uma situação de pontos de outros times, tem toda uma situação psicológica. Esses jogos, eles podem mudar durante o jogo. Quando você entra para um jogo 0-0, você está igual ao teu adversário. Está igual, independente se você está com um momento ruim ou não, você está igual, está 0-0. Então, se o Corinthians, por estar em casa, estar com a torcida, consegue em 5, 10 minutos fazer um jogo como o Inter tem feito em casa, isso é um perigo. Mas também, se tu entra para jogar contra o adversário, 5, 10 minutos as coisas não acontecem para aquele time que está em casa, o Inter também vai criando confiança dentro do jogo, então pode entrar de uma maneira, mas durante o jogo ter vários tipos de performance na equipe. Muito bem. Diga lá, Ribeiro Neto. Muito bem, muito bem. Agora a vez do Minuto Sky. E atenção, olha só que legal. Quem assinar a Sky hoje, na oferta do dia, poderá escolher um pacote adicional grátis. As opções são pacote com todos os jogos do charmoso Gauchão 2017 ou o pacote com a eletrizante Libertadores 2017. Lembrando que na Sky, tudo que rola no mundo da bola, você pode assistir ao vivo. E o Marcelo Gama, que está aqui. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, tudo tranquilo? Ele vai contar mais detalhes. É verdade, Marcelo, que a oferta que estamos anunciando hoje, das ofertas que contempla futebol no Brasil e no mundo, é a mais econômica? É verdade, sim, Ribeiro Neto. É a oportunidade do ano, né, gente? Uma vez por ano a Sky abre esse pacote, que dá acesso a você a todos os jogos, o que rola no mundo da bola. Literalmente você vira o dono da bola. E nós estamos falando de campeonatos europeus, estamos falando de campeonato brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Gauchão. Você pode escolher hoje ter o acesso ao Gauchão ou a Libertadores. Legal, né? E mais. Só hoje, gente, só hoje, hein? Aproveita, o telefone está na tela, vá ligando 0800 009 6969. Só hoje eu vou dobrar o teu poder de acesso. Eu vou oferecer a você, isento de mensalidade, mais um ponto adicional. E, gente, é muito futebol, Ribeiro Neto. Muito. Brasileirão, gente, olha, quando nós falamos em Brasileirão, é Brasileirão Série A ou Série B. É claro, estou torcendo para que não seja necessário, hein? Mas se for, uma coisa eu vou te dizer.
Brasileirão, Série A ou Série B, tanto faz. Na Sky é HD, ok? Então liga, só hoje, R$ 60 é o valor da primeira mensalidade. Para você, única oportunidade é hoje, hein? Liga 0800 009 6969, Ribeiro. Você ouviu a oferta mais econômica com o futebol. E sendo hoje a oferta do dia, você ganha um ponto adicional HD grátis. E ainda escolhe que pacote adicional com o futebol que vai incluir na tua programação também de forma gratuita. É só hoje, hein? Ligue 0800 009 6969. Sky é você sempre à frente, Meneghetti. Venha para cá debater, Ribeiro Neto. Eu queria ouvir o Daniel Oliveira sobre essa possibilidade de mudança no time do Inter. Talvez mudança apenas de atitude, de ser um time mais ofensivo. O Felipe Duarte tem nos reportado isso. Mas talvez mudança de peças. É a hora da mudança, Daniel? Eu acho que sim. Defensivamente, o Inter precisa, embora se responsabilize o Paulão por tudo hoje, né? O sistema defensivo do Inter, e principalmente o lado esquerdo, é o lado que mais compromete. Mas está estourando do lado direito do Paulão. E até falava com o Felipe Duarte hoje pela manhã na Rádio Bandeirantes. Eu recebi a informação que o Paulão sairia do time. Jogaria o Eduardo. E eu me lembro que o Eduardo é um jogador que gosta de um bom conceito, principalmente por Fernando Carvalho. Considera um jogador de um nível bem melhor. Ele falava aqui, o Fernando Carvalho, o Meneghetti, que o Eduardo é realmente um dos melhores zagueiros do grupo do Internacional, se não o melhor. Mas estava machucado. Tinga, você que jogou com o Paulão no Cruzeiro, o Paulão veio como ídolo para o Grêmio, segundo o Renato Portaluppi, o Argel gostava muito dele. Me fale sobre esse jogador. Tem caído a culpa muito em cima dele, inclusive eu. Citei o Hever quando fez o gol de cabeça, o gol do Palmeiras, que ele estava livre, o centroavante do Palmeiras na pequena área, na posição do Paulão. Agora, contra o Palmeiras, contra a Ponte Preta, foi na posição do Paulão. Você dizia que tem que cuidar onde começa o lance, mas o zagueiro está ali quando começa errado para tirar quando chega nele. Bom, primeiro que no esporte coletivo é muito complicado ficar sempre avaliando o jogador individualmente. Quando a gente fala em defesa, é o sistema defensivo. Quando a gente fala em ataque, é os jogadores que atacam. Até a Europa começa o ataque desde o zagueiro, eles que iniciam o jogo. Então, é muito difícil analisar um jogador, e ele é bom ou é ruim. Não é momento, é o time estar acertado. Então, o time do Inter não vem jogando bem como um todo. Então, é natural que um ou outro vai errar, mas a gente tem que pegar todo o contexto do lance, se é uma marcação zona, se é individual. Enfim, então é muito fácil a gente ver, o cara errou o gol, o cara acertou, é bom ou ruim. Se o ataque não errar, se o meio não errar, eu posso jogar na zaga, que a bola não vai chegar lá na minha posição. Não, isso a gente é falando na teoria, mas na prática é diferente. A gente não pode analisar simplesmente um jogador por se é bom ou se é ruim. Se ele fosse um péssimo jogador, ele já passou 4 treinadores, ele jogou com todos. Então, aí nós que estamos aqui fora, que não trabalhamos todo dia com eles lá, como é que a gente vai dizer que o cara é ruim ou bom? E tem 4 profissionais que passaram lá e o cara sempre joga. Então, a gente tem que ver um todo. Enquanto a gente ficar analisando o jogador, ele errou, ele é ruim, ele acertou, ele é bom, a gente não vai evoluir. A gente até pode, de fora, hoje a gente não trabalha, a gente pode analisar dessa forma, mas quem está lá dentro é diferente. Eu sempre falo uma coisa, repito isso quando eu posso falar de futebol. Entender de futebol é uma coisa, decidir futebol é outra. Então a gente pode entender de futebol, mas decidir quem põe, quem tira, isso aí é só para quem está lá dentro todo dia, vivendo com o jogador. Eu não estou lá, eu não sei que tipo de treinamento que eles estão fazendo. Então nós temos que, hoje o futebol é importante que todo mundo está tentando... Quando a pressão é em cima do Paulão, a torcida já não gosta dele, Exato. Ele não pode entrar psicologicamente mal? Com certeza não deve entrar normal quando você não entra com a confiança da torcida. Mas o que eu tenho visto no futebol hoje, eu tenho procurado estudar ao máximo o futebol, eu vejo que todo mundo está procurando entender mais de futebol. Isso é ótimo, as pessoas que fomentam futebol. Só que é diferente você entender de futebol e diferente você decidir. Eu acho que entendo de futebol, mas talvez se eu estivesse lá dentro também decidiria algumas coisas erradas e algumas acertas, porque o dia a dia que fala. Para te resumir, não vejo como um péssimo jogador, um jogador que tem velocidade, tem posição. Você zagueiro, você ter velocidade e ter posição, você já está na frente da maioria. Lógico que com o encaixe, o time certo, todo mundo cresce. Muito bem, a preocupação tomou conta do ambiente do Internacional. O resultado positivo do Vitória da Bahia deixou o Inter na obrigação de vencer o Corinthians. Este jogo marca a estreia do 4º técnico na temporada.
Dizem que a história é feita de ciclos, pois a temporada de 2016 para os colorados tem sido assim, mas também de reencontros. Abriu o ano reencontrando o ex-zagueiro Argel, agora no papel de treinador. A gente tem que reconhecer isso, que a gente não está fazendo partidas brilhantes. Né? Se a gente estivesse fazendo partida brilhante, com os resultados que a gente está tendo desde o dia que a gente chegou aqui, nós era líder do campeonato. Depois foi a vez do ídolo Paulo Roberto Falcão, que durou apenas 5 jogos. Eu acho que no momento em que nós estamos aí em busca de chegar a atingir resultados melhores, eu acho que todo mundo puxa para o mesmo lado. Né? E aí sim tem que ser, tentar vencer o que for possível vencer. Né? E a gente tem, evidentemente, como todos os times grandes, o sonho de ser campeão brasileiro, como todo time grande tem. E por fim, Celso Rotti, técnico campeão da Libertadores de 2010. Pelo histórico da gente, pelo que a gente fez anteriormente, tanto aqui no Internacional como em todos os outros clubes, né? A gente tem demonstrado aí, sempre demonstrou essa capacidade de ter essa função, né, infelizmente escolhida por mim, de reabilitar esses clubes. A tentativa agora recai sobre os ombros de outro ex. Está inaugurado o ciclo de Lisca, antigo treinador das categorias de base. Claro que é um momento difícil, eu estou chegando nas últimas 3 rodadas, mas vejo uma responsabilidade grande a partir de agora minha, né, com o resultado que vier, né, e nós vamos lutar e vamos trabalhar para permanecermos na Série A, que é o nosso objetivo, e acreditamos nisso, né, e vamos trabalhar para isso dioturnamente. Depois de anunciar Lisca como novo comandante, o Internacional mudou a programação. Viajou com 2 dias de antecedência aqui para São Paulo e treinou com portões fechados no CT do Palmeiras. A intenção, claro, é esconder alguma modificação, alguma novidade que será apresentada contra o Corinthians. Mas não é novidade o Internacional trabalhar aqui, no centro de treinamentos do Palmeiras. Claro que Lisca não sabe disso, então não dá nem para dizer que é superstição. Só mais uma coincidência mesmo. Mas o jogo contra o Santos, em 29 de maio, foi justamente a última vitória do Inter fora de casa. Já se vão 6 meses, sem o Inter reencontrar o ciclo das vitórias longe do Beira-Rio. Será que reencontra ao treinar no mesmo lugar? Tomara, né? Tomara que nos traga sorte. Igual como trouxe outro jogo. Mas tava no banco, quem estava jogando na oportunidade foi o Arthur. Um jogo sofrido que conseguimos a vitória com o gol do Island de cabeça. Tá? Mas tomara que o treino aqui de hoje traga sorte igual como trouxe no outro jogo. Pois vencer longe de Porto Alegre é o que o Inter mais precisa. A goleada do Vitória, 4-0 sobre o Figueirense no domingo, deixa o Colorado na obrigação de surpreender o Corinthians para, no mínimo, igualar o número de pontos da equipe baiana, que é a primeira fora da zona do rebaixamento. Até porque ninguém esconde que a atual situação na tabela assusta. Assusta porque falta poucos jogos, né, para acabar o campeonato. E nessa zona que a gente está é perigoso. Mas é pensar jogo a jogo. Temos a obrigação, né, porque estamos jogando fora de casa, que viemos para defender, tem a obrigação de ganhar. E se além do treinador, o Inter mudar a postura dentro de campo, ou até mesmo algumas peças, não se sabe o que de fato vai mudar com Lisca, já que ninguém quer entregar o ouro para o adversário. Já estão definidos, mas quem vai dar o time é ele, não sou eu não. O jeito é esperar a escalação, esperar uma vitória e esperar que tudo acabe bem. E tem que suar para conseguir a vitória. O Jefferson falou em sorte, porque está treinando no CT do Palmeiras. Dá para ficar sentadinho esperando a sorte. Tem que trabalhar, tem que suar, tem que se esforçar e até aparece um outro lance que possa ajudar o Internacional. Diga lá, Paulo Brito. E você, tudo belezinha? Como é que foi o fim de semana? Churrasquinho com os amigos, aquele sorriso? Ou não foi assim? Você estava com vergonha, fez churrasco e na hora de sorrir fez Não pode. Imagina o Inter ganhar do Corinthians hoje e você estar com os amigos olhando o jogo, querendo abrir aquele sorriso e não conseguir. Situação complicada, né? Situação difícil. E você, gremista, começa quarta-feira a decisão da Copa do Brasil. Imagina o Grêmio campeão e você não poder sorrir. Já pensou nisso?
Olha, a Sorrifácil está aí para ajudá-lo nessa situação. Faz aquele implante dentário que você tanto sonha, um valor baixíssimo, e você parcela e paga como você pode pagar. Sorrifácil tem 100 clínicas espalhadas por todo o estado, portanto, tem sempre uma clínica muito pertinho de você. Tem mais de 10 anos de experiência. Tudo fácil para você na Sorrifácil. E olha, sorrir é uma conquista. Paulo Brito, venha debater. O Ribeiro, tu que é tão supersticioso, gosta dessas teses, não vai dizer que a vitória do Vitória é a vitória da morte, que melhorou agora para morrer depois nas últimas rodadas. Cadê o teu sentimento otimista aquele? Daniel Oliveira estava otimista até domingo. Eu achei que ia passar. Eu vou dizer uma coisa para vocês assim, ó, sabe que eu sempre vejo, mesmo nas coisas ruins, algo positivo. Uma coisa que eu aprendi com a vida, entendeu? Então sempre alguém cresce na crise, né? No caso específico do Internacional, eu vejo um lado muito positivo. Olha, o Inter ficou 14 jogos sem vitória. O Internacional mudou 21 vezes a equipe na era Celso Rotti. O Internacional perdeu várias oportunidades contra times médios em casa e não ganhou. O Inter fez uma força danada para já estar rebaixado. E ainda assim tem chances. Tu quer coisa mais positiva do que isso? Porque o que o Inter está fazendo para cair é uma coisa inacreditável. Olha, está se esforçando ao máximo para cair. E ainda assim tem chances. Então, meu Deus do céu, quer dizer, tem que acreditar mesmo. Vamos acionar o Felipe Duarte de novo lá de Guarulhos, concentração do Internacional. Eu queria te perguntar, Felipe, se os dirigentes do Internacional mantêm a esperança e o mesmo entusiasmo de que o clube fica na primeira divisão. Olha, Meneghetti, é claro que o discurso externo é de otimismo, né? De que o Inter vai conseguir essas 3 vitórias, principalmente hoje contra o Corinthians aqui em São Paulo, mas a gente sente que há uma tensão no ar. O presidente Fernando Carvalho, por exemplo, não veio com a delegação no sábado. Desembarcou ontem. Sequer foi ao treinamento no CT do Palmeiras. Permaneceu no hotel assistindo ao jogo do Vitória contra o Figueirense. E após aquela goleada, 4-0, voltamos, nós repórteres, para cá, para o saguão do hotel, aguardando, claro, alguma movimentação, em busca de informações. E Fernando Carvalho desceu do seu quarto e veio conversar conosco, pedindo algumas informações sobre o jogo do Curitiba contra o Flamengo. Ele já tinha assistido o jogo do Vitória, fazendo cálculos, né, das próximas rodadas do Internacional, quais são os adversários, ou seja, o Inter olha qual é o seu adversário. O Vitória parece ter disparado, principalmente no saldo de gols. O Curitiba, se tinha a expectativa de que perdesse para o Flamengo, empatou, também se livra dessa situação, e tem o Sport Recife. O que dá para, de certa forma, comemorar, entre aspas, é que Cruzeiro e Fluminense, os próximos adversários do Internacional, não vão ter o que fazer mais no campeonato. Devem chegar mortos, e isso é um fator que o Inter está comemorando. O problema é que os seus adversários diretos têm compromissos mais fáceis e vêm cumprindo o seu papel. Então, a falta se apegando a essa história de que o outro time vem assim. O Santa Cruz veio já rebaixado praticamente, o Inter não conseguiu ganhar. A Ponte Preta veio sem nada o que fazer no campeonato, o Inter não conseguiu ganhar. Santa Cruz chegou a estar rebaixado no jogo. Então, não é por aí, gente, não é por aí. O negócio é o seguinte, o Inter tem que ganhar o jogo hoje. Aliás, o que eu pergunto para o Felipe, o Inter sabe que tem que ganhar hoje ou está sonhando, viajando na maionese com cálculos, ô Felipe? Desculpa, Ribeiro, não entendi a tua pergunta. O Inter sabe que tem que ganhar o jogo ou ele está fazendo cálculos com empatezinho, um pontinho aqui ou tal? Não. O cálculo do Inter é vencer os 3 jogos que restam. Vencer o Corinthians hoje, o Cruzeiro e o Fluminense. Claro que é uma tarefa muito difícil, hercúlea. Se aposta numa mudança de postura, por exemplo, dos jogadores, do time em campo. Não se fala da estratégia elaborada pelo Lisca, se o time vai atuar um pouco mais defensivo, um pouco mais ofensivo. Se vai ter posse de bola, não se fala sobre a estratégia, tampouco sobre a escalação. É tudo mistério, sigilo, porque qualquer informação que vaze pode acabar atrapalhando o Internacional nesse compromisso diante do Corinthians. Mas se fala de uma mudança de postura e de ambiente, de que há uma descontração agora dos jogadores. O Lisca se aproximou e aproximou os jogadores entre si. E claro que, por exemplo, se elogia, o Nico Lopes. Se elogia muito as atuações dele nos treinamentos. E o Daniel falava há pouco também. O jovem zagueiro Eduardo é o outro que é muito elogiado. Rodrigo Dourado, pela sua vibração, pela sua entrega dentro de campo. E também Anderson, que após a briga com o William, foi um fato negativo, mas acabou afetando de maneira positiva no Anderson. Se vê um certo
comprometimento do Anderson nessa reta final do campeonato. Pode ser tarde? Pode, mas o Anderson parece ter acordado para o momento do Inter. Por mais que tenha se falado em possibilidade de mudança na zaga, o meio-campo, que é o setor vital de qualquer time de futebol hoje, tanto que eu entendo os números do Inter, embora o Inter não tenha um ataque tão produtivo assim, e a defesa acabou tomando alguns gols, e não é uma das piores defesas, o Internacional pode mudar, fazer alguma modificação lícita no meio de campo, Felipe? Pode ter essa modificação entrando o Nico Lopes, e aí sairia Sacha ou Valdívia. É uma modificação que é falada aqui nos bastidores, mas claro, ninguém confirma, né? A gente acaba conversando com algumas pessoas e certamente, quando acabar a temporada, muitas informações sobre a gestão Pífero devem acabar vindo à tona. Mas algumas informações que nos passaram, tá? Que a gente vai conversando com outro e acaba se admitindo alguns erros. Por exemplo, um dos erros admitidos, ter iniciado a temporada com Argel Fuchs, que não era o momento. Teria de ter se contratado um outro treinador para iniciar um trabalho mais elaborado. Não foi o caso. Depois, a escolha por Paulo Roberto Falcão, já se admite, foi um erro. E Celso Rotti se coloca, entre aspas, como um retranqueiro arrependido. Porque, para desmentir a crítica que era feita na imprensa, de que Celso Rotti tem a fama de retranqueiro, ele tentava colocar um time mais ofensivo, né, colocando mais atacantes. E Fernando Carvalho, Vitório Pífero, Chumbinho e Ibsen Pinheiro sentavam com o Celso Rotti e pediam: por favor, nosso time está em um pior momento que o Figueirense, que a Ponte Preta, que o Santa Cruz, vamos nos retrancar. Esse era um pedido da direção e que não foi atendido pelo Celso Rotti. Como o Celso Rotti, na opinião de alguns, não sabia atacar, também não defendeu, o time ficou perdido dentro de campo. Um abraço, Felipe. Bom trabalho em Guarulhos e São Paulo hoje. Um abraço a todos. Muito bem. Paulo Brito, teu feito de hoje vai para quem? Rapidamente, eu não acredito que ainda se cogite a possibilidade de Valdívia não sair jogando. Valdívia é um jogador que pode, a qualquer momento, decidir uma partida, ainda mais um jogo contra o Corinthians fora de casa. Não acredito e não posso acreditar que o Nico Lopes possa entrar exatamente no lugar do Valdívia. O meu feito de hoje vai para o Paulão. Olha, o Tinga está me dizendo aqui, lembrando boas passagens do Paulão, partidas que ele jogou. Então, se o Paulão sabe jogar, Tinga? Eu não sou defensor do Paulão, não sou empresário, não sou nada. Estou falando Você do Paulão. Jogou com ele no Cruzeiro? Sim, mas eu falo como todo jogador que é condenado a falhas, e vários do Inter, eu digo que ele é um jogador, se ele é um profissional, porque ele é um jogador que tem qualidade. Completar o meu feito, eu fui um dos que mais crucifiquei o Paulão, porque os gols, e eu mostrei, os gols foram na posição dele. Tomara que o Paulão tenha a qualidade que o Tinga falou, e já acertou tanto por onde passou, o Renato era, o Celso Rotti gostava, o Argel gostava, o Cruzeiro gostava. Então, tomara que hoje ele seja esse Paulão que foi nas equipes que eu falei. Tomara. E daí o Inter terá segurança lá dentro. Bom, antenados lá na Rádio Bandeirantes, Paulo Brito, junto com o Claudião Duarte, com o Ico Thomas, Simon Bianchini, Central Band do Esporte. Com interatividade, viu, Meneghetti? Pelo Twitter, @donosdabolaRS. O Daniel Scheffer, a rodada foi péssima pro Inter. Por que não fazer os jogos no mesmo dia e no mesmo horário? Agora o desespero é ainda maior, tá dizendo por aqui. O Baltazar, ele que é gremista. Não tem como não afetar. Se o Inter dependesse somente dele, pode ser que alguns jogadores não se afetassem por essa situação. O Cássio Amaral, só um milagre salva o Inter. O problema é que o Vitória também precisa de um milagre. E a fé baiana é muito maior que a nossa. E fechando, ao menos a Letícia. O único jeito do Inter não cair era ganhando os 3 jogos. E torcendo para Santos e Chapecoense na próxima rodada. Que nem diria o mestre Cabral, ela diz aqui no Twitter, oremos. É a participação da Letícia pelo @donosdabolaRS. Ô Daniel, hoje na Rádio Bandeirantes o Felipe fez menção a elogios dos dirigentes do Internacional. O treino de ontem foi fechado com relação à performance do uruguaio Nico Lopes nos últimos treinamentos, né? O jogador vem crescendo, né? O Celso Rotti já falava sobre isso. Nos últimos treinos dele, o jogador que vem se dedicando mais, vem rendendo mais. Teve aquele problema de lesão, que eu acho que até foi um bem para o Inter, né? Porque arrumou um motivo para justificar a não escalação do Nico Lopes. E aí, aos 45 minutos do segundo tempo, conclui que o jogador está melhorando, está evoluindo. Mas não é para começar o jogo, eu acho, né? E, olha, eu ouvi que poderia começar o jogo. Eu não duvido de nada. Aliás, começar o jogo. A história começou com o repeteco do time no jogo contra a Ponte Preta, mas já está começando a surgir informação a todo momento de que o Inter vai com um time totalmente diferente. Eu vou dizer uma coisa para ti. Eu também não duvido dessa informação que surgiu de que o Inter estaria oferecendo 6 milhões ao grupo de jogadores para sair do rebaixamento.
Só quem tem um banco muito bom para fazer isso aí, pelo amor de Já Deus. vamos falar sobre esse banco aí, mas eu quero ouvir o Tinga sobre isso. Quero ver se isso aí dá resultado, se ajuda. Você foi jogador, deve ter participado, inclusive, de negociação de premiação num outro momento. Eu não me lembro de time que você tenha participado tão ameaçado pelo rebaixamento. Isso ajuda ou não ajuda? Bom, cara, primeiro que eu acho que acredito eu que os jogadores do Inter não devam estar preocupados com esse dinheiro. Eu acredito que todos entendam o tamanho do problema que o Inter está, que vale mais que qualquer valor. Eu acho que os jogadores do Inter, acredito, pelo que eles estão vivendo, se tivesse que dar alguma coisa para sair desse momento, acho que eles até dariam. Porque a gente que jogou, a gente sabe o quanto é difícil você estar nessa situação. Tu não pode ir almoçar, tu não pode levar teu filho no colégio, tu não pode sair, tu não pode... Então, acho que esses jogadores não deveriam estar preocupados com isso, acho que nem estão, pelo que eu conheço de alguns, são muitos profissionais. Acho que não deveria ser esse o mote agora de prêmio ou não. Inter, isso deve acontecer, é natural, mas eu tenho certeza que esses jogadores não estão preocupados com esse valor. Então, isso não faz diferença nesse momento. Para ganhar, muitas vezes até faz, para ganhar um campeonato, mas para sair disso, que é muito... Isso mexe com a história de cada jogador, com o currículo, com as futuras propostas, ou até uns acabam a carreira em time grande quando não mantém um time dessa grandeza na primeira divisão. Então, acho que essa parte financeira, não sei quem levantou isso, mas não acredito que os jogadores devam estar ligados a isso, porque acho que a história deles e do clube vale mais que qualquer valor. Isso aí não é uma informação oficial, né, Ribeiro? É uma especulação. Não, é uma informação... não é a direção não é do admitido, Inter oficialmente. Não admite, né? Nem descarta. Né? Eu acho que isso aí não é verdade, cara, porque se perguntar para cada jogador, eles não estão preocupados com isso. Os caras estão preocupados com a família, que está a pressão. Os caras são profissionais. Se tivesse que dar dinheiro para sair isso, eu acredito que a gente conseguiria tirar de alguns jogadores, porque os caras querem sair disso. Não existe um profissional, um cara que não consiga sentir o que está acontecendo. Isso marca na carreira, tu acha, Tinga? Tu tem amigos que já passaram por isso? Pô, eu conheci jogadores que... É só tu pega um histórico dos jogadores que caíram com o Grêmio, com o Vasco, onde é que está a maioria desses jogadores. Isso é muito ruim. Da mesma forma que eu chegava nos clubes e chegou um campeão, chegou um perdedor. Então, esses jogadores sabem disso. E aqueles que são campeões, apaga-se tudo. Tu pode ganhar o máximo que tu ganhou, mas se cai para a segunda divisão, mancha muito. Então, acredito que esses jogadores não estão pensando em prêmio. Eles caras querem ganhar o jogo. E não é o primeiro caso de PPF, né? O que é PPF? É o prêmio por participação no fracasso. Não, mas seria o prêmio se não cair, né, Daniel? Isso aí é um desespero. Eu estou contigo. Isso não dá futebol e não é isso que o jogador está pensando. Não dá mesmo. Ontem o Figueirense, por exemplo, perdeu motivado. O Figueirense jogava a sobrevivência. É porque E tomou 4 e podia ter tomado 10. E aí voltou, terminou o jogo rebaixado. Pronto. Tu coloca o jogador numa situação complicada, né? Porque aí se ganha é porque teve o prêmio, né? Eu acho muito perigosa é perigosíssimo esse tipo de situação. Perigosa. E nós, a empresa, tem que ter responsabilidade, né, para divulgar isso. Eu te falo 100% que os jogadores acho que nem sabem disso e eles não estão focados nisso. Os caras querem ganhar, com certeza. Muito bem. Diga lá, Daniel Oliveira. Aqui está e aqui está a solução para o seu problema. Ativo, não é, Luciana? Exatamente, Daniel. Olha, você tem que ser responsável aí no seu relacionamento, tá? Então coloca o Ativo na sua relação e não perca a chance de viver momentos únicos, cheios de desejo e intensidade com esse super estimulante que não vicia. O Ativo, ele age por vários dias no seu corpo e é indicado para homens de todas as idades, porque não altera a pressão sanguínea. É diferente dos outros. E não vicia. Faz o maior sucesso, dá um up na relação. Você entendeu o recado? Você, se não der assistência, abre concorrência. E uma preocupação dos homens é satisfazer a parceira. Então, toma uma atitude, liga 30810700. Não tem nas farmácias, é direto da central para você. E o final do mês está aí. E nós estamos com uma promoção Leva Tudo Ativo. Preços super baixos, tem muito desconto nos pacotes promocionais e uma parcelinha bem baixinha. Agora não se preocupe em mexer no bolso, tá? Primeiro pagamento só lá em 2017. E vão fazer entrega grátis, tá? Sigilosa. Exato, para todo estado. Então liga agora
30810700, 30810700. Hoje nós separamos 50 kits, Daniel, Boa. que estão dentro dessa promoção. Então vale a pena você ligar e melhorar o seu relacionamento. 30810700, Daniel. Ligue agora, 30810700 e tem um presentaço na compra. Leva tudo isso aqui, meu amigo. Meneghetti. Nós vamos ao intervalo agora, isso me propicia falar do nosso novo patrocinador a partir de hoje, que é patrocinador do Grêmio e também do Internacional, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul, que é o banco onde o Ribeiro Neto guarda lá os seus troquinhos, ele vai botando troquinho, com ótima rentabilidade, quando ele vê no final do ano, tá com muito dinheiro para suas férias, sempre muito gordas no velho continente, Eu vou pro Gravatal sempre e eu sei. Não sou eu, toda a minha família é cliente do Banrisul. Eu também sou, é o meu banco, é um banco confiável e nós gaúchos gostamos muito, a gente valoriza muito o que é daqui, né? Embora o Banrisul não seja mais daqui, porque ele nasce aqui, ele tem a sua direção aqui, mas ele já ganhou as fronteiras de todo o país. Então, muito obrigado pela confiança, pela parceria do Banrisul, patrocinador dos donos da bola aqui na Band. Já voltamos com mais debate sobre o Internacional e também sobre o Grêmio, que a partir de quarta começa a decidir o título da Copa do Brasil. Max Correia nos conta como foi a vitória do time reserva do Grêmio sobre o já rebaixado América. Contra um América Mineiro já rebaixado, a chance de mostrar serviço para o técnico Renato às vésperas de uma decisão. Os jogadores têm aproveitado a oportunidade deles, têm valorizado bastante a camisa e é importante, estão no grande clube. Os mais bem cotados, Everton e Bolanhos, até tentaram levar o tricolor para o ataque, mas não tiveram muito sucesso. Coube ao zagueiro Fred a tarefa de abrir o marcador. Guilherme, 2 vezes, ficou no quase. Negueba, não. 2-0. É lógico que dentro das qualidades de cada um, alguns se destacam mais que os outros, entendeu? Mas acho que o mais importante de tudo é o resultado do trabalho. Todo jogador que se destaca é uma opção a mais para o treinador. No segundo tempo, um par de canetas e falta de pontaria. Guilherme que o diga. Já o equatoriano Miller Bolanhos conseguiu deixar sua marca e fechou o placar. Eu fiquei satisfeito com esses garotos, conseguimos uma vitória importante e encostamos bem no Botafogo, que era o 5º colocado, se não me engano, na tabela. Estamos a 2 pontos, é aquilo que eu falo, a gente tem que continuar vivos na briga por uma vaga na Libertadores no Campeonato Brasileiro, porque a gente não sabe o que vai acontecer na Copa do Brasil. Agora, tudo o que os gremistas querem é que o time titular repita a efetividade dos reservas diante de um outro clube mineiro, o Atlético, na tão aguardada final da Copa do Brasil. Não tem favorito. O Grêmio, o Atlético, qualquer um dos dois tem condições de ganhar. O pessoal do Atlético quer ganhar, a gente aqui do Grêmio, nós também queremos ganhar. E vamos, é uma partida de 180 minutos. Então, quem se preparou, se preparou. O meu grupo está preparado. E é bom que o Renato pense assim e que verbalize isso. Eu acho que nós da imprensa, quem está de fora e o torcedor do Grêmio, tem o direito de achar que o Grêmio é favorito, que vai patrolar, e o Grêmio não tem que ter mimimi por isso. A imprensa não tem compromisso nem com o Grêmio, nem com o Atlético, nem com o Internacional, nem com o Corinthians. A imprensa não tem esse compromisso. A imprensa tem que dar a sua opinião. Isso não pode ser motivo. Ah, porque teve um jornalista que disse que o time do Atlético é um time de marreca, então isso não interessa. Isso é problema desse jornalista com o Atlético, não é problema do Grêmio. Não foi o Grêmio que verbalizou isso. Tá? Então, mas é bom que o Renato se manifeste dessa maneira, porque eu acho que há um ambiente, por conta da imprensa e do torcedor gremista, de euforia. O Grêmio não disputa uma final de campeonato com grandes repercussões desde 2007 e não ganha um campeonato de grandes repercussões desde 2001, naquele time que a gente falou aqui, que jogava o PC Tinga e treinado pelo Tite, e justamente sobre o Corinthians. Muito bem, nós podemos pensar isso, agora o Grêmio não. E eu não acho o Grêmio tão favorito assim. Eu acho que está no momento mais estável que o Atlético Mineiro. Eu acho que essa é a uma vantagem. paridade, 50%. Não, eu acho que o Grêmio tem mais preparo físico, eu acho, que o Atlético, viu? Tá bom, mas eu acho que o Atlético tem jogadores decisivos que o Grêmio não tem. Verdade. Então, eu vejo assim, a vantagem do Grêmio, na minha opinião, é decidir em casa. Essa é a vantagem do Grêmio, que pode ser destruída na quarta-feira, né? O Atlético faz 2-0, ou 2 gols de diferença, para mim, matou a charada. Tá? Agora, voltando vivo, até perdendo de 1 gol de diferença, não tem saldo qualificado, não tem né? qualificado. Só tem o saldo simples, o Grêmio sim, importantíssimo, decisivo decidir na arena. Agora,
time por time, para mim tá 50-50. O que um tem, o outro não tem, né? O Atlético Mineiro não tem a defesa que o Grêmio tem. E o Grêmio não tem o ataque que o Atlético Mineiro tem. O Atlético Mineiro, basta ver o número de gols que o Atlético fez do Campeonato Brasileiro aí, que realmente é o poderio do time. Tomou muito gol também, tomou mais de 44 gols até agora. Mas é um jogo muito difícil. Eu não vou entrar nessa de que a tendência é o Grêmio ser campeão. Vou esperar o primeiro jogo. O jogo é complicadíssimo. Tinga. Eu penso igual, uma final de campeonato é 50% para cada um. Foi bem citado aqui, um tem uma defesa melhor, o outro tem o melhor ataque do país. É o melhor ataque, é o melhor time do meio para frente no país, é o Atlético. Não foi nos números em relação ao Campeonato Brasileiro por esse defeito da defesa. E quando eu digo defesa, não todo, não de jogador A, B, né? Porque é uma defesa como um todo. Então, e até por também não ser um gol qualificado, o fator casa já não está fazendo tanta diferença de jogar a primeira fora, né? Porque aliás, Tinga, eu não aceito o tipo de competição, Libertadores é assim, que tu vai com um regulamento até a final e depois tu muda. Eu não estou nem dizendo o que é melhor, se é o gol qualificado ou não. Eu não gosto muito do gol qualificado, tá? Mas enfim, se tu joga até a semifinal com um gol qualificado, se ele é importante, por que tirar da decisão? Para mim, o grande erro do futebol é isso. Em termos da forma da competição é essa. Até porque você faz um planejamento em toda a competição, começa a achar o teu jeito de jogar, joga a primeira fora, faz ou joga primeiro em casa, já abre 2 gols de vantagem, aí de repente chega numa final, muda-se tudo. É complicado, isso é a coisa mais difícil que está acontecendo. Na Libertadores também está assim. Agora não há nenhum movimento dos clubes, né? Porque na Libertadores os mexicanos saíram por uma questão financeira, né? Aliás, não porque os clubes que é outro absurdo. Aí o mexicano ganhar a Libertadores e não poder ir pro Mundial, aí né? Tu joga 2 times do mesmo país, para tu disputar o Mundial, tu tem que ser campeão da Libertadores. Tu pega um mexicano na final, como aconteceu com o Internacional, o Inter foi pro Mundial na semifinal já. Quando passou e teve um mexicano como adversário. Agora até o risco de desmobilizar daqui a pouco, claro, né? Tipo, já tô na final lá mesmo. E é injusto, né? É o risco, claro que é. Injusto. Agora eu vou dizer, até não se sabe o que a Conmebol vai fazer, né? Com essas vagas dos mexicanos. Daqui a pouco amplia aí pelo menos mais uma vaga no Campeonato Brasileiro. Agora, sabe que tem um aspecto emocional, e o Tinga como viveu lá dentro, né? Eu também joguei futebol, mas não no nível... O programa também é ficção, viu, Tinga? Então, também é ficção, Tinga. Também tem humor aqui. Eu vejo o aspecto emocional muito presente. Eu ontem ouvindo, não só o Renato, como o doutor Alberto Praz, né? Em parte eu concordo sobre a responsabilidade, mas discordo um pouco sobre peso. É óbvio que esses jogadores do Grêmio não têm por que carregarem a responsabilidade dos 15 anos, né? Eles não estavam presentes durante os 15 anos. Agora, não tem como tirar deles o peso que isso representa. O peso, na verdade, eles estão jogando por clube, eles, né? E por todos aqueles que não conquistaram nada. Por quê? Porque o clube tem esse peso. E eles estão representando o clube. Então, o nível de frustração, caso o Grêmio não ganha, virá também pelos 15 anos. Mas isso chega no boleiro? Quem está lá disputando, Tinga? Cara, na verdade chega, mas por isso que é diferente a gente que vive isso aí. Eu vivi isso em muitos times, de chegar num time e o time está tanto tempo sem ganhar. Na verdade é o contrário, isso não é um peso. Isso é uma coisa boa quando você chega num clube, está numa final e esse clube está tanto tempo sem ganhar. Isso aí o jogador vê como uma oportunidade. Normalmente um time vencedor vê como uma oportunidade. Então vivi isso no Inter, vivi no Grêmio, vivi no Cruzeiro isso, 10 anos sem ganhar o Brasileiro. E não era um peso, para nós era a oportunidade. Nós vamos entrar numa história que não é nossa, né? Esses 10 anos não é nosso, mas a gente pode se beneficiar disso. Pode resolver, né? Resolver isso e se consagrar e ficar todo mundo ídolo. Eu acho que isso é uma oportunidade, não é um peso. Isso aí, quem tem que ter o peso é quem teve jogando a partir de 2002 lá e está até hoje lá, mas não tem esse jogador lá. Então é diferente, as pessoas, normalmente o que se está falando fora não é a mesma coisa que está acontecendo dentro do vestiário, enfim. Se é um time vencedor, vai ver isso como uma oportunidade. Se é um time que não tem essa maturidade, talvez pode ver esse peso, deixar esse que é falado entrar para dentro do time.
Simon Bianchini, Central Band do Esporte. Olha só, Meneghetti, os ingressos para a grande decisão dia 30 aqui em Porto Alegre começaram a ser comercializados através do site arenapoa.com.br hoje às 11 horas da manhã. Tem muita gente reclamando nas redes sociais de um certo problema, daqui a pouco um certo problema no site, que não está conseguindo retirar e garantir o seu ingresso para a partida da volta aqui em Porto Alegre. Lembrando que o Grêmio terá 1.900 ingressos no jogo no Mineirão, na próxima quarta-feira, na partida de ida. Uma informação sobre o time. Os titulares ontem não participaram da partida contra o América Mineiro, sequer foram relacionados para a partida, mas treinaram, nada de folga para a rapaziada, fizeram um trabalho pela manhã no CT Luiz Carvalho, um trabalho físico. E a concentração inicia hoje para os jogadores em Porto Alegre. Amanhã é o último treino, que deve ser na arena fechada à imprensa, e depois voo fretado no começo da tarde para Belo Horizonte. Inclusive, uma grande mobilização de torcedores para acompanhar o início, o embarque dos jogadores no aeroporto Salgado Filho, Meneghetti. Voo fretado, concentração antecipada, o Grêmio está dando caráter de decisão mesmo, e eu gosto disso. Tu tá mostrando para o teu grupo e para quem trabalha no entorno, não só quem entra em campo, o quanto é importante esse título. Eu acho que isso ajuda, criar esse ambiente de que, olha, não é mais um jogo. Não estamos lá que nem a gente foi contra o Cruzeiro, que era uma semifinal, o Grêmio se classificou no primeiro jogo. Não, este é o jogo decisivo, ou seja, não jogou o final de semana, mas treinou. Tá ligado, tá focado no jogo. Eu também acho. Outra coisa que eu acho que é bom para o Grêmio, claro que nós estamos falando em tese, né? É o jogo ser no Mineirão. Eu acho que o Grêmio se adapta muito bem, o seu estilo de jogo se adapta bem ao campo do Mineirão. Né? Lá o Grêmio teve muitos jogos de bom aproveitamento, não só contra o Cruzeiro agora, mas contra o Atlético Mineiro também. Então eu vejo, assim, claro, estou avaliando aspectos positivos antes do que está acontecendo. Né? Agora, o Grêmio tem que voltar vivo, Meneghetti. Ô, Tinga, nos 2 anos de Cruzeiro, chegou a enfrentar o Atlético nos dois, ou só no Mineirão, ou só no Horto? Nos dois, foram 3 anos. E realmente muda o ambiente? Naquela época era diferente. O Atlético, na verdade, o Atlético, meu modo de ver futebol, ele estava cometendo um erro de achar que jogar no Horto hoje é bom para eles. Na verdade, é totalmente diferente. O Atlético foi bom no Horto na época que tinha um outro tipo de jogo. Jogava com primeira bola no jogo e botavam o time e fazia essa pressão. Se tu pegar os últimos jogos do Atlético, dentro de casa não tem sido... Tem até ganho jogos, mas não tem convencido. O Inter era para ter ganho lá, o Palmeiras era para ter ganho lá. Então, acho que o Grêmio tivesse jogado lá, eles iam tomar uma dificuldade. O campo é mais curto, o Grêmio tem uma defesa melhor. Então, eles estão querendo fazer aquela força de Horto, mas com um jogo totalmente diferente. Hoje é um time extremamente técnico. Então, como o jogo fica acirrado, eu acho que essa ida para o Mineirão, no meu modo de ver, dificultou um pouco para o Grêmio. Abre mais espaço, né? Abre mais espaço para um time que é muito mais técnico. Mesmo que eu vejo que o Grêmio também tem feito grandes jogos no Mineirão, em campos bons, toca bem a bola, tem uma equipe boa. Mas eu acho que indo para o Mineirão, o Atlético tem uma chance maior, porque estava jogando um jogo meio esquisito, um jogo truncado por uma equipe totalmente técnica. O Daniel fez referência aqui na semana passada, e eu abraço essa tese da questão do condicionamento físico do Atlético. E eu acho que uma final de 2 jogos, 180 minutos, eu acho que o condicionamento físico é importante. E eu acho que o Grêmio tem vantagem realmente, concordo contigo. Largou com o preparador físico do Diego Aguirre, né? E aí realmente o Atlético não se encontrou mais. Eu acho que o Atlético cansou. Ele está visivelmente cansado. Ainda teve o prejuízo de não ter o Marcos Rocha, nem o Leonardo Silva, mas o Atlético está tendo essa dificuldade. Hoje não é tão difícil chegar na área do Atlético Mineiro. Eu acho que o Atlético às vezes preguiçoso para marcar. E esse é um grande problema. E o Marcelo terá trabalhos aí para tentar... Se bem que teve a pressão do presidente do Atlético em cima do grupo, né? Depois que matematicamente ficou fora do título do Campeonato Brasileiro, o presidente reuniu os jogadores no vestiário e pagou geral. O que ele fez na entrevista coletiva, dizendo que acabou a palhaçada, ele fez dentro do vestiário. Porque isso vai ter que dar uma sacudida, né? O Atlético fez um Campeonato Brasileiro irregular, ele começou lá embaixo. Exatamente. Né? Depois ele teve uma arrancada, um sprint maravilhoso, que o colocou como candidato ao título. E depois ele estacionou, ele parou de jogar bola, ficou sendo um time burocrático, ganhava em casa, tropeçava às vezes, e aí foi alijado da disputa do título. Não é um Campeonato Brasileiro ruim, não dá para dizer que foi ruim, tá lá, vai para Libertadores América. Mas longe da expectativa. Mas longe do que se tinha, do grupo que se tem. Foi feito um investimento muito grande, né? Agora, que bom para o Grêmio que o Fred não está jogando a Libertadores, né? A Copa do Brasil, né? Isso é uma não vantagem. Sei, né? Mas joga prato, né? Que eu acho mais jogador que o Fred. Joga prato que é decisivo tanto quanto, né? E o Robinho, eu acho que é mais decisivo.
Ah, não, mas o Fred faz gol e final. Fred é brincadeira. Eu uso muito o exemplo daquele Fluminense do Fred, né? Eu sei que a gente está falando de Grêmio, mas para linkar um pouquinho com a situação do Inter, que hoje tu não vê isso no Inter, o Fred, aquela vez que o Fluminense tinha 92% de chance de ser rebaixado, ele bateu no peito e disse, não vou deixar cair. Isso. Ele fez gol em 9 jogos, faltando para terminar o campeonato. Cuca, o treinador do Fluminense? Era o Cuca, o técnico do Fluminense. Empilhou o gol e tirou o Fluminense do rebaixamento. Às vezes falta um macho assim para chegar e dizer isso aí e sacudir e contagiar o grupo, né? Isso não tem. E a bola tem que chegar nesse macho aí para fazer isso aí também. Também, né? Se não chegar. Também. Se não chegar também não adianta nada. Já voltamos a fechar os donos da bola dessa segunda-feira. Até já. Biquini. Olha só, Meneghetti, o goleiro Dida, que jogou no Milan, jogou no Grêmio, jogou no Inter, principalmente nos anos de 2014 e 2015, atualmente ele é auxiliar técnico na segunda divisão da China, ao lado do Seedorf, que também passou pelo futebol brasileiro. Pois então, ele acionou o Inter na justiça pelo não recebimento de horas extras e adicional noturno. Segundo a direção colorada, é uma bolada, não quis revelar os valores, ao menos a direção do Inter, que confirma a informação. Acontece o seguinte, o Inter aceitou o Dida recentemente como auxiliar técnico do Argel, ainda na passagem do técnico no estádio Beira-Rio. Isso não pegou muito bem, os diretores não gostaram de ter feito isso e ter estagiado, ao menos na comissão técnica do Inter. Então tem um mal-estar. Dida, que disputou 43 partidas com a camisa do Inter e sofreu 43 gols. Muito bem, olha só, vamos colocar os gols do Campeonato Brasileiro aí, Paulinho. Vamos colocar a vitória 4, Figueirense 0, um jogo que tumultuou ainda mais a vida do Internacional, com 2 golaços, inclusive, que o Vitória conseguiu, hein? E esse resultado aí é um resultado inesperado. Eu vi todo o jogo. Não a vitória do Vitória, mas o 4-0. Não, mas era para ser mais, viu? Tirando um lance do Rafael Moura, que o Figueirense teve, e o Rafael se atrapalhou com a bola, o Vitória teve inúmeras chances, era para ter sido mais, viu? Então não dá nem para falar nada. Que tá jogando o alemão, o William, né, meu capitão ali. Flamengo 2, Curitiba 2. Outro resultado que o Internacional poderia se beneficiar se o Flamengo confirmasse a vitória. O Flamengo fez 2-0 e aí... Volta do Flamengo ao Maracanã, né? Não deu a resposta ainda, né? Se esperava, né? Jogou 2 jogos, não ganhou nenhum. Não ganhou. Gol do Kleber, O Palmeiras encaminhou o título, vencendo o Botafogo 1-0 ontem, tá a 1 pontinho de ser campeão brasileiro. Dudu de cabeça. Dudu fazendo gol de cabeça, mas era um contra-ataque, dentro da pequena área, né? Mas era um contra-ataque, né? Cruzeiro 2, Santos também 2. O Santos ficou numa condição ruim para tentar o título ainda. Se 7 vai errado aqui, semana que vem, meio para frente, os caras... O Santos vencesse, dava uma ameaçada mais forte no... O Palmeiras já ganhou também, né? Para essas 2 últimas Eu rodadas. só espero que, se fosse bom, se fosse possível, ele ainda depender de alguma coisa contra o Vitória... Ele joga contra a Chapecoense em casa e precisa do empate para ser campeão, Ribeiro. É muito difícil. E vai deixar para conquistar o título fora? Se pode matar ali e fazer a festa depois de 20 e tantos anos, o Palmeiras vai campeão brasileiro. 22, 23 anos. Então... Então já não dá mais para contar com o Palmeiras. Seguindo a tese dos 6 meses sem vitória, a última vez treinou no centro de treinamento do Palmeiras, o Palmeiras só é campeão porque treina lá, né? Ô Tinga, temos mais um minuto de programa, eu queria te perguntar se é fato que você quer ser dirigente do Internacional. Não, eu tenho um sonho de um dia me tornar, né? Se eu quisesse hoje, né? Eu tive convite esse ano aí, 2, 3 convites para trabalhar tanto ali como no Cruzeiro. Eu quero me preparar um dia para chegar a algum cargo de importância. Isso é um sonho, acredito que vai mudar muita coisa no futebol, em termos de legislação, em termos de estatuto. Daqui a 10 anos, acredito que vai mudar muita coisa. E até lá, eu acredito que posso estar preparado, tem 10 anos aí. O que é o cargo de importância para ti? Presidente, tem que pensar alto, né? O mais difícil na minha vida era se tornar um jogador, né? Obrigado, Tinga. Voltaremos amanhã, 12h30. Ótima segunda-feira a todos vocês.